Testemunho CCB, o diácono que viu o fogo consumindo. Meus irmãos, quero compartilhar com vocês um testemunho que marcou profundamente a minha vida e a de muitos irmãos na igreja. É uma história que mostra como Deus age quando nos entregamos a Ele de todo o coração, mesmo quando achamos que não há mais saída. Assista só comigo este relato, que vai fortalecer a sua fé e mostrar que mesmo nas provas mais difíceis, Deus não nos desampara. O início da prova, um homem de Deus em crise. Era o ano de 2015 e o irmão José, um diácono dedicado na nossa congregação, passava por uma das maiores provações da sua vida. Ele era conhecido por todos como um homem fiel, sempre presente nos cultos, cooperador nas campanhas e que nunca deixava de ofertar, mesmo quando as coisas apertavam. Mas por trás daquele sorriso e daquela aparência de tranquilidade, havia uma luta que poucos conheciam. O irmão José trabalhava como mecânico em uma pequena oficina. Era um trabalho honesto, mas os tempos estavam difíceis. As contas se acumulavam, o aluguel estava atrasado, e a comida em casa começava a faltar. Sua esposa, irmã Maria, era uma mulher de oração, mas mesmo ela estava sentindo o peso daquela situação. Os filhos, ainda pequenos, perguntavam por que não tinham mais o mesmo lanche na escola, por que não podiam comprar um brinquedo novo. E o irmão José, que sempre fora o provedor, sentia-se cada vez mais envergonhado e impotente. Uma noite, depois de um dia exaustivo na oficina, ele chegou em casa e ao abrir a porta, viu os filhos brincando com um pedaço de pão que tinham guardado do almoço, como se fosse um brinquedo. Aquilo foi como uma faca no seu coração. Ele entrou no quarto, ajoelhou-se ao lado da cama e pela primeira vez em muito tempo, chorou. Não eram lágrimas de revolta, mas de um homem que não sabia mais o que fazer. Senhor, ele orou com a voz embargada, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não peço riqueza, não peço luxo, mas peço pão para os meus filhos. Peço que o Senhor me mostre um caminho, porque eu não aguento mais ver eles passando necessidade. A tentação e a queda, o pecado oculto. Mas infelizmente a prova não veio só de fora. Dentro do coração do irmão José, uma batalha ainda maior estava acontecendo. Há alguns meses ele tinha começado a sentir uma insatisfação, uma voz sutil que lhe dizia: você trabalha tanto, oferece tanto, e onde está a bênção de Deus? Por que não tenta algo diferente? Um dia, um antigo amigo, que ele não via há anos, apareceu na oficina. Era um homem que tinha se afastado da igreja e agora vivia de maneira muito diferente. Ele falou sobre oportunidades de ganhar dinheiro rápido sem muito esforço. No começo, o irmão José recusou, mas a pressão das contas, a vergonha de não conseguir sustentar a família, e aquela voz insistente dentro dele foram minando sua resistência. Ele começou a aceitar pequenos bicos que não eram bem honestos. Primeiro foi consertar um carro sem nota fiscal para um conhecido. Depois, aceitou um dinheiro extra para fechar os olhos a um defeito em um veículo que deveria ser consertado. Pareciam coisas pequenas, mas aos poucos, aquilo foi se tornando um hábito. Ele justificava para si mesmo: é só desta vez. Preciso do dinheiro para os meus filhos. Mas o coração do irmão José não estava em paz. Toda vez que ele ia à igreja, sentia um peso, como se algo o estivesse impedindo de adorar a Deus com liberdade. Ele ainda cantava, ainda ofertava, ainda sorria para os irmãos, mas por dentro, sabia que algo estava errado. Até que uma noite, depois de mais um dia desses trabalhos, ele teve um sonho que o marcou para sempre. O sonho que mudou tudo, o fogo que consumia. Naquela noite, o irmão José sonhou que estava em um grande salão, cheio de pessoas. No centro havia um fogo ardente, como os que se veem nas Escrituras, quando Deus se manifestava ao seu povo. Mas aquele fogo não era de purificação. Era um fogo que consumia. Ele viu no sonho que estava de pé diante daquele fogo, e que suas mãos estavam sujas de óleo e graxa, como sempre ficavam depois de um dia de trabalho. Mas, de repente, o fogo começou a queimar aquelas mãos. Não doía, mas ele sentia que algo estava sendo consumido. E então, uma voz disse: isto que está queimando é o que você tem feito com suas próprias mãos. Ele acordou suando, com o coração acelerado. Não precisou de nenhuma interpretação. Sabia exatamente o que Deus estava lhe mostrando. Aquelas pequenas desonestidades, aquelas justificativas, estavam manchando não só suas mãos, mas seu relacionamento com Deus. Naquele momento ele entendeu que não era só uma questão de dinheiro. Era uma questão de fidelidade. Ele tinha se afastado, mesmo que um pouquinho, do caminho que Deus tinha traçado para ele. A confissão e o perdão, voltar para os braços do Pai. No domingo seguinte, o irmão José foi ao culto com um coração pesado. Ele não conseguia cantar, não conseguia orar. Durante a pregação, quando o irmão que estava ministrando falou sobre a importância de andarmos na luz, como está escrito em 1 João 1:7,
Ele sentiu que aquelas palavras eram diretamente para ele. Ao final do culto, ele procurou o irmão que presidia a reunião e pediu para falar em particular. Com lágrimas nos olhos, ele confessou tudo: os bicos desonestos, as justificativas, o peso que sentia no coração. Irmão, ele disse, eu sei que errei. Não quero mais viver assim. Peço que o Senhor ore por mim e me ajude a me arrepender diante de Deus. O irmão que o ouviu não o julgou, não o condenou, apenas o abraçou e disse: meu irmão, Deus já sabe de tudo. O importante é que você voltou. Ele está esperando por você. E ali mesmo, os dois se ajoelharam, e o irmão José fez uma oração de arrependimento. Não foram palavras bonitas, não foi um discurso. Foi um clamor sincero de um homem que queria voltar para os braços do Pai. A restauração. Deus age em silêncio. Nos dias que se seguiram, o irmão José parou com aqueles trabalhos. Ele voltou a ser honesto em tudo, mesmo que isso significasse menos dinheiro no final do mês. Mas algo estranho começou a acontecer. Um dia, um cliente que ele não via há anos apareceu na oficina com um carro que precisava de um conserto grande. Era um trabalho que daria para pagar todas as contas atrasadas. O irmão José fez o serviço com honestidade, cobrou um valor justo, e o cliente, satisfeito, ainda lhe deu uma gorjeta generosa. Irmão, o cliente disse, Deus abençoe o seu trabalho. Você é um homem honesto, e isso hoje em dia é raro. Naquela semana, ele recebeu um envelope anônimo na igreja. Dentro, havia uma carta que dizia, Deus vê a sua fidelidade. Use isto para as necessidades da sua casa. E dentro do envelope, o valor exato do aluguel que estava atrasado. O irmão José chorou mais uma vez, mas agora eram lágrimas de gratidão. Ele entendeu que Deus não o tinha abandonado. Na verdade, Deus estava esperando por ele. Quando ele voltou para o caminho da retidão, as bênçãos começaram a fluir. A multiplicação da bênção, um testemunho que alcança outros. Mas a história não terminou aí. Alguns meses depois, o irmão José foi visitado por um jovem que tinha se afastado da igreja. Era o filho de um cooperador, que tinha caído em más companhias e estava vivendo uma vida de rebeldia. Irmão José, o jovem disse, eu ouvi falar do que aconteceu com o Senhor, que o Senhor passou por dificuldades, mas não desistiu de Deus. Eu quero isso também. Eu quero voltar. O irmão José não deu um sermão. Não o julgou. Apenas sentou com ele, contou sua história, e mostrou como Deus tinha sido fiel. Aquele jovem, hoje, é um cooperador ativo na igreja, batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e cheio do Espírito Santo. A lição que ficou: Deus não desampara os seus. Meus irmãos, este testemunho nos ensina algumas coisas muito importantes. 1. As provas vão vir, mas Deus não nos abandona. Às vezes achamos que estamos sozinhos, mas Deus está trabalhando, mesmo que não possamos ver. 2. O pecado, mesmo que pequeno, afasta-nos de Deus. Não foi à toa que o irmão José sentia aquele peso. Deus não se agrada da desonestidade, mesmo que seja só desta vez. 3. O arrependimento verdadeiro traz restauração. Quando voltamos para Deus com um coração sincero, Ele nos perdoa e nos restaura. 4. Deus usa as nossas provas para abençoar outros. O irmão José não imaginava que sua história iria tocar a vida daquele jovem. Mas Deus usou sua fidelidade para trazer de volta uma ovelha perdida. Um convite à reflexão. Se você está lendo este testemunho e pensa, será que ainda tem jeito para mim? Eu quero dizer, tem sim. Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você, como o irmão José, sente que se afastou, que errou, que está carregando um peso, saiba que Deus está esperando por você. Não espere mais. Não justifique mais. Volte hoje. Confesse, arrependa-se, e você verá que Deus é fiel. Ele não vai te deixar na mão. Como está escrito em Salmos 18:17, Ele me livrou do meu poderoso inimigo, e dos que me odiavam, porque eram mais fortes do que eu. E em Isaías 41:13, porque eu, o Senhor teu Deus, te seguro pela tua mão direita, e te digo, não temas, eu te ajudo. Meus irmãos, Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. E quando nós nos firmamos nele, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e voltamos para o caminho da retidão, Ele age. Às vezes de maneira silenciosa, às vezes de maneira surpreendente, mas Ele age. Que este testemunho fortaleça a sua fé. Que ele te lembre de que não importa o quão difícil esteja a sua situação, Deus tem o controle. E se Ele fez pelo irmão José, Ele pode fazer por você também. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A provação que veio como um fogo selvagem. Era uma sexta-feira à noite, e o irmão José sentou-se na cadeira da cozinha, olhando para as contas espalhadas sobre a mesa.
O aluguel estava atrasado há 2 meses, as despesas do supermercado tinham se acumulado e o salário do bico, que ele fazia como pintor, mal dava para pagar as passagens de ônibus. Sua esposa, irmã Maria, tentava disfarçar a preocupação, mas ele via nos olhos dela o mesmo medo que o consumia. Senhor, até quando? Ele sussurrou, com as mãos trêmulas segurando um copo de água. Não era a primeira vez que passavam por apertos. Já tinham vendido o televisor antigo, a bicicleta que ele usava para ir ao trabalho, e até alguns utensílios de cozinha que não eram tão essenciais. Mas dessa vez a situação parecia sem saída. O desespero começou a bater à porta do seu coração, e por um momento ele pensou em desistir. Talvez eu devesse procurar ajuda em outro lugar, a voz da dúvida sussurrou. Mas então, como um raio de luz em meio à escuridão, veio à sua mente as palavras do irmão mais velho na igreja: fique firme. Deus não desampara os seus. A decisão que mudou tudo. Naquela mesma noite, depois de colocar as crianças para dormir, o irmão José ajoelhou-se ao lado da cama. Não eram palavras bonitas ou eloquentes, mas um clamor quebrantado: Senhor, o Senhor sabe da nossa necessidade. Não temos para onde correr, só para o Senhor. Se o Senhor não nos ajudar, não sabemos o que faremos. Mas eu creio que o Senhor é fiel. Ajuda-nos, por favor. Sua esposa, ao vê-lo assim, também se ajoelhou ao seu lado, e juntos choraram diante de Deus. Não havia respostas imediatas, nenhum sinal no céu, nenhuma voz audível. Mas algo dentro deles mudou. Uma paz pequena como uma semente começou a brotar em meio ao caos. No domingo seguinte, mesmo com o coração pesado, eles foram ao culto. Não tinham dinheiro para a oferta, mas o irmão José colocou no prato de ofertas as últimas moedas que tinha no bolso, não por obrigação, mas por fé. Se Deus é fiel, ele vai prover, ele pensou. O envelope que veio como uma resposta. Naquela tarde, depois do culto, enquanto ajudava a arrumar as cadeiras, um dos cooperadores da igreja, o irmão Antônio, aproximou-se dele com um envelope na mão. Irmão José, o Senhor me colocou no coração para te dar isso. Não é de mim, é dele, disse, com um sorriso sereno. O irmão José abriu o envelope e, para sua surpresa, lá estava o valor exato do aluguel atrasado, mais um pouco para as despesas básicas. Não era uma fortuna, mas era suficiente. Suas pernas tremiam enquanto ele olhava para aquele dinheiro, e as lágrimas vieram sem aviso. Deus ouviu. Deus realmente ouviu. Mas a prova não havia terminado. Na semana seguinte, o médico ligou. Os exames de rotina tinham detectado um nódulo suspeito no pulmão do irmão José. O mundo pareceu desabar novamente. Será que agora, Senhor? Será que depois de tudo é isso? Mas mais uma vez ele se lembrou das palavras do irmão na igreja: Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco. A batalha silenciosa da fé. Os dias que se seguiram foram de jejum e oração. A igreja inteira se uniu, intercedendo por ele. Não havia gritos, não havia espetáculo, apenas um povo ajoelhado, clamando em silêncio, com lágrimas e fé. O irmão José continuou trabalhando, mesmo com medo no peito. Sua esposa lia a Bíblia para ele todas as noites, especialmente os Salmos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ela repetia, como um refrão de esperança. Quando chegou o dia da biópsia, ele entrou no hospital com a mão da irmã Maria apertada na sua. O médico, um homem sério, olhou para os exames e, depois de um longo silêncio, disse: é benigno. Não é câncer. O alívio foi tão grande que o irmão José quase caiu. Mas não foi só alívio, foi gratidão. Uma gratidão tão profunda que ele não conseguia expressar em palavras. Naquela noite em casa, ele apenas chorou, agradecendo a Deus por mais uma vitória, de voltar a ser uma bênção. Mas Deus não parou por aí. Alguns meses depois, o irmão José foi convidado para ajudar na campanha evangelística da igreja. No início ele hesitou. Eu? Com todo o meu passado? Quem vai querer ouvir o que eu tenho a dizer? Mas o irmão mais velho o encorajou. Deus não olha para o que você foi, mas para o que ele pode fazer através de você. E assim, com o coração cheio de temor e tremor, ele começou a visitar casas, compartilhando sua história. Foi numa dessas visitas que ele conheceu Rafael, um jovem de 19 anos, viciado em drogas, com os olhos vazios e a alma ferida. Ninguém mais acredita em mim, Rafael disse, com a voz quebrada. Até minha mãe desistiu. O irmão José olhou para aquele rapaz e viu ele mesmo, anos atrás. Então, com calma, ele começou a contar como Deus o tinha tirado do lamaçal, como tinha provido no desespero, como tinha curado seu corpo e sua alma. Deus não desistiu de mim. E ele não vai desistir de você, disse com convicção. Rafael chorou. E naquela noite, depois de muito conversar, ele aceitou ir à igreja. Não foi fácil, as tentações voltavam, as recaídas aconteciam.
Mas o irmão José não desistiu. Ele o visitava, orava com ele, o levava aos cultos. Até que numa noite de domingo, depois de meses de luta, Rafael se ajoelhou diante do altar. Com lágrimas nos olhos, ele confessou seus pecados, arrependeu-se, e foi batizado nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Depois recebeu o batismo no Espírito Santo, e pela primeira vez em anos, sentiu uma paz que não vinha de drogas, mas do alto. O ciclo da bênção. Hoje, o irmão José olha para trás e vê a mão de Deus em cada detalhe. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, dias de fome, momentos de dúvida. Mas em cada etapa Deus esteve lá silencioso, mas presente, discreto, mas poderoso. Muitas vezes a gente quer que Deus faça tudo de uma vez, que resolva tudo no estalar de dedos, ele costuma dizer aos jovens da igreja. Mas não é assim que ele trabalha. Ele nos molda no fogo, nos ensina na luta e nos abençoa na obediência. E o mais lindo de tudo, a bênção não parou nele. Sua história tocou não só Rafael, mas outros jovens da comunidade. Sua esposa, que antes vivia com medo, hoje lidera um grupo de oração com outras irmãs. E o irmão José, que já pensou em desistir, hoje é um dos cooperadores mais ativos da congregação, sempre pronto a estender a mão para quem está caindo. Uma última palavra para quem está lendo. Se você está passando por uma prova hoje, se as contas estão se acumulando, se a doença está batendo à sua porta, se o desespero está te sufocando, eu tenho uma mensagem para você. Deus não te abandonou. Ele vê cada lágrima que você chora. Ele ouve cada oração que você sussurra no silêncio da noite. Ele conhece cada medo que te paralisa. Mas ele também conhece o final da sua história. E se você permanecer firme, se você confiar nele mesmo quando não enxerga saída, você verá. Como eu vi, como o irmão José viu, que Deus nunca falha. Não é questão de se ele vai agir, mas de quando. E enquanto você espera, continue servindo, continue ofertando, continue orando. Porque a sua prova não é para te destruir. É para te preparar. Lembra do que está escrito em Tiago 1:12? Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. E em 1 Coríntios 10:13? Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também um escape, para que a possais suportar. Meu irmão, minha irmã, Deus está contigo. Talvez hoje você não veja a saída. Talvez amanhã a dor ainda esteja lá. Mas um dia, você olhará para trás e dirá, valeu a pena confiar. Valeu a pena ficar firme. Porque no final, a vitória é certa. E a glória? A glória é só dele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.